Olá, pessoal! Tudo bom? Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Eu sou Tanaka. Watashi wa Tanaka desu. E sou japonês. そして私は日本人です。Esta semana também vamos aprender japonês corretamente comigo. 今週も私と一緒に正しい日本語を学んでいきましょう。Então, vamos começar! それでは始めましょう。O tema de hoje é assim: como dizer, falar, dizer, conversar, contar, comunicar e bater papo em japonês corretamente. Você sabe? Até eu também esse é muito difícil para explicar. Mas cada um deles tem diferença claramente. Então, melhor saber corretamente. Então, vamos lá, né? それでは始めましょう。Primeira palavra, falar. Falar em japonês é assim que fala mesmo. 話す、話す、話す、話す、話す。Ok? 話すé falar. Então, outra. Dizer, dizer. Dizer em japonês é 言う、言う、言う、言う、言う。Quando pronunciar esta palavra, dizer em japonês 言う, pode pronunciar como you mesmo. You, sabe? Não é que you, pode ser you, you, parecendo y-u mesmo. You, you. Ok? Então agora, outra. Conversar. Conversar em japonês tradução ficaria assim que é o ideal. 会話する、会話する、会話する、会話する、会話する。Aqui está dizendo, né, 会話する. Se a gente prestar atenção em kanji, tem kanji de encontrar e kanji de falar. Então, agora, exatamente que essa imagem é que ideal, né? Conversar, 会話する. Ok? Então, agora vamos ver a outra. Outra que é contar. Contar em japonês é assim. 語る、語る、語る、語る、語る。Ok? 語る que em japonês contar, né? 語る、語る. Certo? E agora, outra que comunicar. Comunicar em japonês é assim. 伝える、伝える、伝える、伝える、伝える、伝える que comunicar. Ok? E agora, última, que bater papo. Bater papo em japonês é assim. しゃべる、しゃべる、しゃべる、しゃべる、しゃべる。しゃべる que bater papo. Ok? Então, a partir de agora, né, vamos ver como utilizar essas palavras nas sentenças do dia a dia. Ok? Né? Exatamente, né, assim, ó.
como utilizar estas palavras. Hanasu, iu, kaiwa suru, kataru, tsutaeru e shaberu. Né? Que precisamos entender, né? Então, vamos lá. それでは、行きましょう。Primeiro, né? Hanasu. Hanasu. Esta palavra hanasu que é falar, né? Agora, esse verbo japonês tem várias formas. Agora, esse hanasu é uma forma que chama forma de dicionário. Como se fosse infinitivo de português. Hanasu. Agora, se você vai conjugar o verbo, por exemplo, o verbo falar, quando conjugado, seria falou. Falamos. Fala. Assim, não é? Nesse caso, japonês virá essa forma. Chama forma masu. Terminação que está com masu mesmo, né? Que seria hanasu virar hanashimasu. Hanasu, hanashimasu. Hanashimasu é que uma ação para se comunicar com outro. Esse que hanashimasu. Então, esse é realizado através das palavras. Esse que é o hanasu, ou seja, hanashimasu. Certo? E, normalmente, hanasu é sobre um assunto. E pode ser que contar alguma coisa. Esse que é o sentido de hanasu. Hanasu. Ok? O que estou fazendo é hanasu mesmo, para vocês, porque é sobre um assunto, né? Ok? Então, vamos ver outra. Agora, exemplos. Eu vou passar para vocês de exemplo de hanasu e hanashimasu. Em que situação usa esta palavra hanasu e hanashimasu? É o seguinte. Exemplo. Hitomae de hanashimasu. Hitomae de hanashimasu. Hitomae de hanashimasu. Hitomae de hanashimasu. Significa seria falar em público. Falar em público. Em japonês é hitomae de hanashimasu. Hitomae é significado seria em público. Literalmente, hito que é pessoa, mae que é frente. Frente das pessoas, né? Falar em frente das pessoas. Tem sentido de falar em público, né? Hitomae de hanashimasu. E outra, vamos ver, outro exemplo é assim. Joushi ni hanasu. Joushi ni hanasu. Joushi ni hanasu. Joushi ni hanasu. Vamos ver a tradução. Joushi ni hanasu teria sentido de contar ao chefe. Ah? Hanasu, hanashimasu é verbo falar, não é? Você pode ficar na dúvida assim. Exatamente, falar pode ser que hanashimasu. Só que até verbo contar também pode ser traduzido esta palavra hanashimasu também. Joushi ni hanasu, contar ao chefe. Ok? Esse é o sentido de hanasu. Ok, né? Então, vamos ver a outra agora. Outra é que iu, né? Iu, iimasu, iimasu. Iu, iimasu seria uma ação para expressar a sua ideia através dos sons. Esse que seria iu e iimasu. Ok? Então, iu teria sentido de pronunciar alguma coisa. Pode ser palavras e pode ser onomatopeias. Por exemplo, gangan, bombom, dondom, pots pots, pam pam, bate bate, bum bum. Assim,
Japonês tem várias onomatopeias, mas não estou falando. Hanashite wa imasen ne. Não estou falando. O que estou fazendo é estou dizendo, pronunciando. Então, língua japonesa nesse caso, a gente usa a palavra imasu. Imasu. Bum, bum, to imasu. Eu digo bum, bum. Tradução assim, né? Imasu. Ok? Palavra também. Por favor, diga bom dia. Em japonês seria ohayo to itte kudasai. Não falar ohayo to hanashite kudasai. Não pode falar. Palavra falar não usa nesse caso. É dizer, né? Por isso, o japonês é iu e imasu. Vamos ver exemplo, então. Agora, esse exemplo. Iu de, né? Exemplo de iu e imasu. Primeira sentença de exemplo é assim. Kare ga to iimashita. Kare ga to iimashita. Kare ga to iimashita. Tradução seria ele disse que assim. Ele disse que ela disse que eu disse que tudo desse padrão japonês seria kare ga, kanojo ga, ou seja, watashi ga to iimashita. To iimashita, né? Disse que seria to iimashita. Assim, usado em, ok? Agora vamos ver outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte, assim, hitorigoto o iu. Hitorigoto o iu. Hitorigoto o iu. Hitorigoto o iu. Significado seria falar sozinho. E agora? O professor disse que dizer, iu, imasu é dizer. Dizer em japonês é iu e imasu. Mas agora, falar sozinho? Iu? Por que será? Porque agora, esse que é o complicado, né? De pensamento assim, né? Entre português e japonês. No caso, japonês, falar tem que ser, tipo, aquela ação com ouvinte, certo? Ou seja, como se fosse uma história, você vai falar, contar no caso. Mas agora, hitorigoto, que falando sozinho. Então, você não tem ouvinte. Você que é um ouvinte. Você está falando sozinho. Então, não estou contando história nada para outras. Que você está falando, mas só você está ouvindo. Nesse caso, língua japonesa, se a gente usa hanasu, é que fica muito estranho. Então, tem que usar esta expressão iu e imasu. Ok? Então, isso aqui complica, né? Mas, por favor, tentar entender e decorar. Ok? Eu também estou me esforçando a explicar melhor para vocês. Então, vamos à outra. Outra que seria esta. Kaiwa suru. Kaiwa suru. Ou seja, kaiwa shimasu. Kaiwa shimasu. Esse é qual o sentido que é, né? É assim, diálogo. Seria tipo conversação, sabe? Kaiwa suru é isso. Pessoa A fala alguma coisa e pessoa B responder a essa pessoa. Esse aqui seria conversação, não é? Então, kaiwa suru é exatamente desse modo. Exemplo, yujin to kaiwa shimasu. Yujin to kaiwa shimasu. Yujin to kaiwa shimasu. Tradução seria conversar com uma amiga. Aqui, né, desenho. Pode ser conversar com um amigo. Yujin to kaiwa shimasu. E agora, esse kaiwa shimasu, que é uma coisa muito interessante, que é como kanji está passando para nós. Né?
é que agora há pouco eu expliquei para vocês, literalmente, né, kaiwashimasu. Aqui de kanji de encontrar e kanji de falar. Então, encontra-se e falar. Por isso, virando como conversação. Então, agora, por telefone, e não pode ser usado kaiwasuru ou não. Esse aqui é muito difícil. Resposta é pode. Você pode usar esse kaiwasuru juntando com a palavra denwa. Então, conversar por telefone. Em japonês, como fala, é o seguinte. Denwa de kaiwa suru. Denwa de kaiwa suru. Existe essa expressão também. Ok? Então, vamos ver a outra agora. Outra que é esse. Kataru. Kataru. E forma mais é katarimasu. Katarimasu. Kataru e katarimasu. E qual o significado? É assim. Uma ação para expressar a história. Isso aqui é o kataru. Ou sua ideia em sequência organizada para pessoas. Então, agora, uma ação para expressar a história ou sua ideia em sequência organizada, né, para pessoas. Nesse caso, pode ser usado esta palavra, kataru. Mas, para realizar esta ação, tem que ter ouvinte. Se não tiver ouvinte, não pode realizar esta ação que kataru. Ok? Então, vamos ver os exemplos. Kataru, katarimasu. Exemplos deles é assim. Yume o katarimasu. Yume o katarimasu. Yume o katarimasu. Yume o katarimasu. Tradução seria contar o sonho. Yume significa sonho. E agora, contar é kataru e katarimasu. Então, contar o sonho seria yume o katarimasu. Né? Tem que ter ouvinte. Né? Ele está contando seu sonho. Yume o katarimasu. E agora, outro exemplo. Monogatari o kataru. Monogatari o kataru. Monogatari o kataru. Monogatari o kataru. Tradução seria contar uma história. Contar uma história, né? Tipo aquelas obras, né, de artes também, que pode ser, que é um monogatari, né? E que é uma história, aquele livrinho, assim, sabe? Folclore, dessas coisas, que é um monogatari, né, em japonês. Então, agora, também, que tem que ter ouvinte. Agora, né, esse velhinho está contando uma história para, né, seu neto, parecendo, né, que aqui. Entendeu? Desde que usado esta palavra kataru. Ok, né? Entrevista, assim, sabe? Aquela entrevista é normalmente pessoa que está fazendo o que é kataru. Ok. Então, agora, outra que seria esta palavra. Tsutaeru. Tsutaeru. Na forma massa seria tsutaemasu. Tsutaemasu. Agora, esse tsutaeru e tsutaemasu, qual sentido é? É assim. Transmitir informação. Ou pode ser que dar seu conhecimento. Esse aqui, sentido de tsutaeru e tsutaemasu. Exemplo. Dengon o tsutaemasu. Dengon o tsutaemasu. Dengon o tsutaemasu. Significa, seria comunicar uma mensagem. Agora, dengon, que significado seria mensagem, ok? Mensagem. E não é aquele e-mail, né? Essa mensagem, que é dengon, é exatamente, literalmente mensagem, certo? Alguém contou uma coisa para você
e essa pessoa que contou para você disse que, por favor, comunicar, por favor, informar, por favor, passar outro. Esse tipo de mensagem, que a japonês chama dengon, ok? E tsutaemasu pode ser traduzido para verbo comunicar, né? Então, dengon o tsutaemasu. Assim, quando você ouvir falar que hoje vai ter hora extra, você pode comunicar com seus colegas que ainda não sabem essa verdade. Nesse caso, o que você vai fazer é exatamente assim, que eu tsutaeru, tsutaemasu, assim, né? Tomodachi ni tsutaemasu, comunicar para os amigos, assim que usado, ok? E agora, última palavra é shaberu, shaberu. Na forma mais é shaberimasu, shaberimasu. Esse qual o sentido é o seguinte: uma ação negativa com caráter egocêntrico. Shaberu, shaberimasu. Não seria uma palavra positiva, que tipo legal. Shaberu e shaberimasu. E agora, exemplo. Otto ni tsuite shaberimasu. Otto ni tsuite shaberimasu. Otto ni tsuite shaberimasu. Tradução seria ter bate-papo sobre o marido. Agora, otto em japonês, né? Otto, que significa marido. Ok? Marido em japonês é otto, né? E agora, ni tsuite, que é um padrão. Por favor, lembrar, né? Ni tsuite é sentido de sobre tal, né? Sobre assunto tal. No caso, ni tsuite. E agora, shaberimasu é melhor, né? Tradução é bater papo mesmo. Só que nem sempre, tipo, 100% igual, nesse sentido de bater papo. Isso que é o difícil, né? Para aprender japonês. Então, agora eu gostaria de explicar qual o sentido que tem esta palavra shaberu, né? Vamos ver. Shaberu, shaberimasu, é uma palavra que tem os significados de hanasu e iu. No caso, tem sentido de conversar e tem sentido de dizer. Também pode ter sentido de falar, sabe? Então, vários sentidos que tem. Porém, um modo mais casual, que é o shaberu. Por motivo disso, tem sentido assim, falar demais, falar na hora errada, falar alguma coisa desnecessária, contar um segredo para outro. Essas coisas, todas as coisas são negativas, não é? Falar demais, né? Falar na hora errada, né? Contar um segredo para outro. Quando a gente expressa essas situações que não legal, né? Não legais, japonês usa esta palavra shaberu. E até japonês usa que aquela pessoa, né? Tipo, あの人はおしゃべりですね. おしゃべり. Tipo, né? Aquela pessoa que fala demais, né? Contar um segredo para outro, né? Esse que é o shaberi. Japonês fala assim. Então, não que nem sempre assim. Nem sempre que uma expressão negativa, uma expressão feia. Não é isso. Mas única palavra que tem sentido de falar e conversar, né? Que pode ser usada nas expressões negativas, que shaberu, ok? Então, vamos ver exemplo. Agora, exemplo de shaberu e shaberimasu é o seguinte. Tomodachi to shaberimasu. Tomodachi to shaberimasu. Tomodachi to shaberimasu. Tomodachi to shaberimasu. Significado seria bater papo com amigos. Nesse caso, não está sendo tipo uma expressão negativa, uma expressão feia, não é legal. Não está ficando desse jeito, não.
que é o tá normal, batendo papo, né? Shaberimasu mesmo, que parecendo de uma, assim, hora divertida, certo? Outro, o que? Aquela expressão negativa mesmo, né? 授業中に喋る。授業中に喋る。授業中に喋る。授業中に喋る。Tradução seria conversar durante a aula. Esse aqui não está legal, né? Não deve. Então, nesse caso, não fala, né, palavra 授業中に話す。授業中に会話する。Estas palavras não seriam usadas nesta situação. Nesta situação, uma palavra adequada é 喋る, né? Porque é uma palavra que pode expressar que uma coisa negativa, né? Sentido negativo. Então, agora, esta expressão 授業中に喋る é uma coisa ruim, né? Não deve fazer. 授業中に喋る. Conversar durante a aula. Assim. Ok? Então, né, é que estas palavras são usadas. Porém, para usar certamente, eu sei que é muito complicado. Mas eu acredito que esse meu vídeo, aula, ajuda muito de seu estudo. Por favor, tentar, né, decorar pouco a pouco e um dia, por favor, começar a falar, né, corretamente. Ok, pessoal? Eu também estou me esforçando, né, explicar melhor, dá para explicar mais claro, só que meu português também não está muito bom, assim, né, tipo, eu sei muito bem de português, ainda não. Então, por favor, né, tipo, compreender esta parte mesmo, né, onegai shimasu. Então, pessoal, aula de hoje até aqui. それでは皆さん、今日の授業はここまでです。Muito obrigado por assistir um vídeo grande. この長いビデオを視聴していただき、誠にありがとうございます。Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. またね。